Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar, de Jornada nas Estrelas aqui. Vamos continuar a fazer análise dos episódios, tá? Vamos voltar para TOS, para a série clássica, mais especificamente para o 21º episódio da segunda temporada, intitulado Padrões de Força. Gente, olha, eu já fiz uma análise bem detalhada, tá, desse episódio, tá em texto, tá, obviamente, tá, lá na Batata Espacial, né? Eu escrevi um artigo, chamado Jornada nas Estrelas e o Fascismo, algum tempo atrás, e eu trabalhei bastante, a análise desse episódio à luz da história, Sou professor de história, no caso, e a gente já conversou bastante sobre ele lá, Tem uma análise bem completa e bem detalhada nesse texto, de Jornada nas Estrelas e o Fascismo lá na Batata Espacial, tá? Tá na seção Batata Séries, inclusive, onde eu boto, as minhas análises de episódios de Jornada nas Estrelas também, Mas vamos falar um pouquinho aqui, eu vou falar algumas coisas rápidas, tá, sobre esse episódio aqui nesse vídeo, tá? E vamos falar um pouquinho do plot, para começar, A Enterprise, ela estava atrás de um historiador chamado John Gill, que ele foi como observador cultural num sistema onde havia dois planetas, o planeta Zeon e o planeta Ecos, E aí ele desapareceu, Não se teve mais notícias dele, E de repente o planeta, quando eles estão se aproximando do planeta Ecos, o planeta Ecos lança uma ogiva termonuclear, para cima da Enterprise. A Enterprise dá um tiro de phaser nela, acaba se defendendo dela, Só que aquela tecnologia ela estava avançada demais, para o nível tecnológico dos dois planetas, O Kirk e o Spock eles vão descer disfarçados em ecos para ver o que está acontecendo, e quando eles chegam lá, eles encontram praticamente um governo totalmente inspirado no regime nacional socialista da Terra, mais conhecido como nazismo. E o que vai acontecer? O Kirk vai ter que começar a investigar isso, aos poucos que eles estão investigando isso, eles percebem que realmente foi uma influência do John Gill tudo que está acontecendo, que o John Gill era o Führer, no caso, seria o cara que estaria no lugar do Hitler, e ficou aquele grande mistério, por que, que o John Gill, que era um cara altamente pacífico, um cara altamente cortês, delicado, coisa e tal, ele vai utilizar, ele vai violar a diretriz da interferência e vai implementar justamente um regime nazista, naquele planeta, um planeta que o planeta Ecos ele lutava contra o planeta Zeon, no caso, ele teve várias guerras no caso, o povo de Ecos era um povo mais beligerante, enquanto que o povo de Zeon era um povo mais pacífico e um povo mais tecnologicamente desenvolvido, E aí a alusão é imediata, Os ecosianos eram os nazistas, Os habitantes de Zeon eram judeus que eram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, no caso, E os judeus e os Zeons vão ser perseguidos da mesma forma, que os judeus eram perseguidos, Obviamente o Kirk e o Spock vão ter a ajuda lá de um grupo lá de resistência Zeon, para poder chegar ao John Gill, e quando eles chegam ao John Gill, eles percebem que o John Gill já está completamente drogado, completamente dopado, pelo seu número 2, que seria uma espécie de Goebbels aí da vida, que seria o Melacon, no caso, o que vai acontecer? O que vai acontecer aí, no caso, o John Gill ele estava praticamente dopado, o Kirk consegue tirar ele dessa situação de droga, de estar drogado, coisa e tal, com a ajuda do Dr. McCoy, E aí é que o John Gill vai explicar o porquê, dele ter utilizado o modelo de Estado nazista. E aí a explicação do John Gill era o seguinte, que ele encontrou uma sociedade ecosiana muito caótica, muito dividida, muito agressiva, E, na opinião do John Gill, o Estado nazista era um Estado que era, vamos dizer assim, o modelo de Estado mais organizado, que apareceu na história da humanidade, E o Spock, inclusive, concordava com essa argumentação, porque pegou a Alemanha, que era um país falido, coisa e tal, e transformou num país que estava assumindo a liderança, a dominação mundial em poucos anos,
Mas o Kirk chega a contestar isso, mas isso foi feito de uma forma muito bárbara, coisa e tal, não sei o que, né? Aí não, aí o John Gill falou, não, no início deu certo, né? Mas depois o Melacon começou a tomar o controle das coisas, o Melacon começou a me dopar, né? E aí ele usou essa política de ódio, né? E aí fica aquela impressão, né, de que de um ponto de vista muito pragmático, né? Se o Estado nazista ele fosse usado de uma forma, como podemos dizer assim, benigna, né? Não beligerante, né, ele daria certo, né? Gente, primeiro lugar, né, o Estado nazista, né, ele vai surgir, né? Para que a gente que estudou o passado, né, a gente sabe, né, que o Estado nazista ele vai surgir, né, de uma crítica veemente à democracia, né, porque logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, muitos grupos socialistas começaram a galgar posições muito importantes nos governos da Europa, né, porque eles eram críticos, né, do capitalismo, né, críticos da burguesia, né, e eles praticamente culparam, né, o capitalismo e a burguesia por tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né, o que não deixa de ser verdade, né, que a Primeira Guerra Mundial foi meio que a culminância de um processo imperialista ali, né, no caso, né, que acabou levando, né, um desentendimento, né, pela posse de colônias, né, por parte dessas potências europeias, né. E o que vai acontecer? Esses grupos socialistas eles assinalavam isso e eles começaram a ganhar, né, muitos e muitos eleitores, né, e em cada eleição eles acabavam chegando a postos cada vez maiores no governo, você tinha cada vez mais deputados, né, uma presença cada vez maior de socialistas no governo, o que despertou uma ira, né, dos grupos capitalistas, dos grandes empresários, dos setores mais conservadores, e eles começaram a desqualificar a democracia e sugerir, né, que um regime autoritário entrasse no lugar para que os interesses deles fossem garantidos. O fascismo foi isso, né? Para a gente falar em linhas bem rápidas, em linhas bem gerais, foi assim que o fascismo surgiu, né? E aí você vai, né, fazer uma espécie de Estado, né, que é baseado num revanchismo, né, quer dizer, os derrotados na Primeira Guerra Mundial, eles vão buscar uma vingança contra os países que os venceram na Primeira Guerra Mundial. Esse Estado nazista, esse Estado fascista, ele também vai beber muito dessa fonte do revanchismo, né, do culto ao ódio, da xenofobia, coisa e tal. E por mais pragmático que esse Estado fosse, entendeu? É muito complicado você falar, né, que ele poderia ser benigno, né, se é um Estado que foi criado totalmente dentro de um circuito de ódio, né, e de autoritarismo. É um Estado muito autoritário, né, no caso, né, um Estado que concentra demais o poder na mão de uma pessoa só, né, ou seja, como se você tivesse uma volta ao absolutismo do antigo regime, de uma certa forma, né, os nazistas eles eram altamente críticos, né, do iluminismo, né, no caso, né, e eles falaram, né, e aí, quer dizer, eles deixaram aquela ideia no final, né, de que a coisa não deu certo porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Realmente, o poder absoluto corrompe absolutamente, né, a gente vê isso, né, no caso, no absolutismo você tinha essa coisa acontecendo, né, mas a gênese do Estado fascista, né, ele foi todo construído, né, sob um signo altamente antidemocrático, altamente autoritário e altamente revanchista, entendeu? Então não tinha como dar certo, sabe? Não tinha como dar certo, né? Por mais pragmática que a coisa fosse, entendeu? Por mais pragmática que a coisa fosse, a coisa não tinha como dar certo. Então isso tem que ficar muito bem claro, essa coisa não foi discutida, conversada, né, no episódio, né? Outra coisa que é muito interessante da gente ver também, né, é como essa série, como esse episódio, ele vai trabalhar novamente a questão da política. Hoje em dia se critica muito quem faz Jornada nas Estrelas, dizendo que eles estão trabalhando muita coisa da política, que eles estão sendo fisiologistas, que eles estão sendo partidários, que eles estão sendo lacradores. Fala-se muito isso, né? Como se posicionar politicamente fosse uma coisa negativa, né? Um país como o nosso, né, que tem uma tradição muito autoritária, né, onde antigamente as pessoas eram até proibidas, né, de se posicionar politicamente, né, a gente vê esses argumentos aparecendo aí, é um negócio, né, que a gente para pensar um pouco, né? Mas Jornada nas Estrelas sempre foi uma série que
tratou de questões políticas e, principalmente, se posicionou politicamente. Se posicionou, tá? Inclusive a nível partidário, porque se posicionar a nível partidário não é só dizer, eu vou apoiar o candidato do Partido Democrata na eleição. Não é só isso não, gente. Se posicionar politicamente é você, entendeu? Defender certas ideias e você criticar outras, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas falam, o Rodenberg falava de política, legal, mas ele falava metaforicamente, ele não se posicionava, ele se posicionava sim, gente, e esse episódio ficou muito claro isso, principalmente numa fala, né? Que fala foi essa? Na hora que o Kirk e o Spock, né, eles acabam botando um nazista lá para dormir, né, e o Spock bota o capacete nazista para cobrir as orelhas e as sobrancelhas dele lá que faziam ele parecer um demônio, o que o Kirk fala? Esse capacete está cobrindo todos os seus pecados, né, senhor Spock? Ele fala isso. Lembremos que os setores mais conservadores da sociedade americana, que inclusive se aproximavam muito dos setores nazistas em termos ideológicos, tá? Diziam que o Spock era o quê? Era o demônio, era uma metáfora do demônio, que esse personagem não era bem-vindo porque ele parecia o diabo, coisa e tal. Isso influenciava os produtores iam em cima do Gene Roddenberry para encher o saco dele. Então, quando o Roddenberry está colocando isso, entendeu? Ele está se posicionando politicamente. E ele está mostrando uma posição contrária a esses setores conservadores. Tá bem claro isso, né? Aí é o tal negócio, né? Por que o Roddenberry ele fazia isso metaforicamente? Porque ele sofria censura, gente. Vamos ser sinceros, o homem sofria censura. A gente estava na década de 60... Aqui no Brasil a ditadura militar estava no auge, muitos autores teatrais, né, durante o AI-5 tiveram que fazer, vamos dizer assim, quebrar a cuca, né, quebrar a cabeça lá, né, para poder driblar a censura, né, que existia, que era muito forte, né, e a situação do Roddenberry não era muito diferente não, gente. Tá nos Estados Unidos, é democracia, coisa e tal, tá, mas ele estava fazendo um produto para televisão aberta. Tá? Ele não estava fazendo uma série de streaming, por exemplo, onde você pode se posicionar mais livremente, ainda mais hoje. Né? Ele estava fazendo um produto para TV aberta. Tinha esses setores da sociedade que deviam que se usassem naquela época o termo, né, chamariam ele de lacrador. Entendeu? Tinha esses setores da sociedade que falavam isso, esses setores mais conservadores aí, esses setores hóspedes mais conservadores que inclusive se aproximavam muito do nazismo, flertavam com o nazismo. Teve juventude nazista nos Estados Unidos, gente, na Segunda Guerra Mundial. Não se enganem disso, não. Tá? E outra coisa, né? Ele acabava sofrendo essas censuras e aí, né? Esses setores conservadores, entendeu? Ficavam enchendo o saco dos produtores, provavelmente. Os produtores, né, com medo lá da audiência cair, né? Eles falavam, né, pro Roddenberry dar uma maneirada. Então, como é que o Roddenberry ele podia se manifestar? Usando metáforas. Entendeu? E aí cabe a ficar a pergunta, né? E se o Roddenberry hoje, né? E se, né? What if, né? E se o Roddenberry tivesse, entendeu? Produzindo Jornada nas Estrelas hoje, ele não tivesse uma censura nas costas dele, ele pudesse falar o que ele quisesse hoje. Será que ele se posicionaria politicamente mais claramente? Será que ele seria chamado de lacrador pelas pessoas que criticam a parte política, a parte política de Star Trek hoje? Então são coisas a se pensar, sabe? E eu já falei aqui em outras oportunidades, né, que o Jornada nas Estrelas também se posicionou politicamente, entendeu? Se vocês podem ver meu texto lá sobre a Guerra Civil em Bajor, né, que é o início da segunda temporada de DS9, né, onde você via a Kira falando, a gente tem que deter esses reacionários do Círculo que querem Bajor para os bajorianos. Bajor para os bajorianos é o quê? É uma paráfrase, né, de A América para os Americanos, da doutrina do James Monroe, né, que inaugurou o imperialismo americano sobre a América Latina. E a Kira chama esse grupo, né, do Círculo, né, que também pensava só em Bajor para os bajorianos e expulsar todos os bajorianos, né, ela chamava textualmente, abre aspas, reacionários, fecha aspas. Isso tá lá, entendeu, na série.
Entendeu? Então você está vendo aí que realmente, né, você tem esses posicionamentos políticos bem claros, sim, não só nessas séries mais novas, né, que as pessoas estão hoje dizendo que elas são lacradoras, que não sei o que, coisa e tal, mas nas séries antigas isso também acontecia. E eu sempre vou, né, frisar, né, que teve esses exemplos aí, tá? Agora, cada um, né, cada um pode achar o que quiser, tá? Cada um pode achar o que quiser. Eu não vejo problema nenhum em você discutir político. O que eu vejo problema são em histórias mal escritas. Isso sim eu vejo problema, sabe? Agora, é o tal negócio, né? Esse episódio ele mostra bem isso, né? Como o Roddenberry ele se posicionou. Vamos ter muitas outras coisas, né? Que a gente pode falar sobre o nazismo, né? Vários outros elementos, né? Se falava o Kirk ele falava de experiências, né? Que os nazistas podiam fazer, né, coisa e tal, né, aí você se lembra do Mengele, né, a coisa da mentira que é falada 1000 vezes que vira uma verdade também é citada no episódio, né, que eram as palavras do Goebbels, né, tem muito mais coisa, mas isso eu vou deixar para vocês lerem lá o texto, né, de Jornada nas Estrelas e o Fascismo, e o texto também sobre esse episódio que eu coloquei, né? Que tá lá também, né, na Batata Espacial, lá também na seção Batata Séries, tá certo? Hoje aqui eu só dei uma pincelada e já ficou um texto muito grande, né? A gente poderia falar muito mais coisas, esse vídeo poderia ficar muito maior, tá? Mas eu vou encerrando por aqui hoje, tá certo, gente? Desejo vida longa e próspera a todos, tá? Já citei, né, já citei para vocês darem uma olhada lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.